Sim, gente, eu vou aparecer igual em vários vídeos porque eu tô tirando pra gravar, tá? E eu não vou ficar trocando de blusa só pra fazer só pra impressionar vocês, tá bom? Então tá bom. Vamos aqui falar sobre uma dupla que eu sei que muita gente ficou curiosa. Essa vai ser uma batalha que eu já fiz uma vez também no canal. Como vocês estão notando, eu estou regravando alguns dos vídeos que eu já gravei para vocês. Por quê? Porque algumas coisas mudaram nesses tempos. Então, vamos falar da batalha de hoje. Como vocês já viram no título do vídeo e na capa, né? Nós vamos fazer aqui uma batalha entre a base MAC Studio Fix Fluid. A minha tá com um pumpzinho diferente, mas a base é original, fiquem tranquilos. E a nova base Timewise Mary Kay. Eu já havia feito esse vídeo há alguns anos, comparando inclusive os corretivos das linhas, mas como agora eu só tenho o corretivo da MAC, então eu não vou ter como fazer a comparação do corretivo da Mary Kay com o da MAC. Vamos falar então somente das bases. Por que eu resolvi refazer o vídeo? Porque a base Mary Kay mudou, tá? Ela não é mais a mesma, inclusive a embalagem está diferente, antigamente era rosinha. E ela era dividida, né, em acabamento mate e acabamento luminoso. Agora que eu saiba, só tem essa daqui. Ambas, tá, tem uma cobertura boa, já quero falar isso logo de cara. Porém, disseram, sim, as pessoas falaram muito mal, tá, da base da Mary Kay, muito mesmo. Eu vi várias pessoas criticando negativamente, falando que ela mudou muito, mudou para pior, que ficou mais cara e perdeu cobertura e perdeu acabamento, tá. Bom, vamos então ao que interessa, que é o teste. Eu já vou avisar que eu vou usar um tom mais escuro nas duas bases. Por quê? Eu comprei essa aqui, que é a cor Beige C130, só que ela ficou um pouquinho acima do meu tom. Mas, como nós estamos indo para o verão e eu vou com certeza ficar um pouco mais moreninha, eu quis comprar ela no tom um pouquinho mais alto. E eu já tinha aqui a NC20 da MAC, tá? Hoje eu estou usando ainda a NC15. E às vezes eu dou até uma misturadinha da NC15 com a NC20, mas eu vou passar a NC20 para ficar justo, né? Senão vai ficar um lado muito escuro e o outro no tom normal, aí já não vai ser legal, né? Então, vamos aplicar. Eu vou aplicar primeiro a base da MAC, tá? Não por nada, só porque ela tá aqui mesmo. O que eu quero falar para vocês? Uma coisa muito importante, que é as duas bases oxidam, tá? A diferença é que a base MAC, ela demora um pouco para oxidar. Como assim? Ela não é aquela base que muda de tom na hora que a gente aplica. Ela vai fazendo isso ao longo do dia. Então, pode ser que agora você aplique, ela fique na cor certa ou ela fique clara. Espere alguns minutos, tá? Que o tom vai mudar. Eu garanto para vocês. Provavelmente vai passar a ser o tom correto. Então, ó, observem bem as minhas olheiras. Eu vou parar porque eu vou fazer uma foto para colocar, ou um videozinho para colocar no final, comparando lado a lado para a gente poder comentar. Então, ó, observaram como eu tô, com linhas, com manchas. Eu não vou passar nada na pele hidratante, nada, tá? Para ser justa com as bases. Então, eu vou começar a fazer o lado MAC. Como eu já disse, ela tá mais escura. Então, tenham calma, eu tenho consciência disso, tá? Não precisa se matar achando, ai meu Deus, Jéssica tá aplicando a cor errada. Eu já expliquei, né, o motivo. As duas bases, elas têm cobertura média a alta. E as duas bases têm acabamento mate. O que isso significa? Que elas não são feitas, tá, para pele madura, por exemplo. Elas são bases que nós podemos usar na pele madura, dá para usar sim, mas, né, precisaria de uma bela de uma hidratação, pra gente não
ter base craquelando, não ter ruguinhas marcadas, enfim. Vamos passar agora para a base da Mary Kay. Agora eu vou usar o outro lado da esponja e vou aplicar a base da Mary Kay. A base da Mary Kay eu vou colocar aqui direto. Não tem diferença, tá, gente, fazer isso não. Dá certo, assim como colocar direto na esponja. Mas eu tô fazendo dessa forma só para facilitar aqui para mim a aplicação. Vocês estão percebendo que elas têm a mesma cor, né? Quando eu tô aplicando aqui. Por isso que eu peguei a NC20, não a NC15. Senão eu ia ter uma grande diferença entre uma base e outra. E aí, quando a gente faz esse tipo de coisa, meio que as pessoas já olham errado, né? Tipo assim, nossa, a base tá errada, tá ruim. Então, por isso que eu já peguei no tom igual, justamente para isso não ser uma coisa para vocês quererem criticar a base. Cobrindo aqui e vamos para a terceira colocada então de base da MAC. Coloquei 3 pumps da MAC e tô colocando então 3 também na base da Mary Kay, não é pump, né, mas é como se fosse. Prontinho. 2 bases aplicadas. Então vamos falar agora delas, não é mesmo? Eu vou aguardar um minuto, as duas secarem bem, pra gente ser justo aqui, né? E aí nós vamos então falar sobre elas. A princípio, o que eu já posso afirmar para vocês é que as duas estão no mesmo tom e no mesmo subtom. Então, se você usa NC20 na MAC, a sua cor na Mary Kay vai ser a C130, ok? Aí vai dar certinho, é só investir nessa, tá? Deu exatamente a mesma cor para mim aqui. Eu vou aguardar um pouquinho, porque as duas bases oxidam e eu quero que elas fiquem na cor correta para que eu possa, então, discutir com vocês a respeito delas. Como vocês perceberam, eu não selei as bases, nem vou selar, tá? Justamente porque nós vamos discutir somente sobre elas. A primeira coisa que eu já quero comentar, tá? É que as duas, ó, estão acumulando nas linhas enquanto elas estão secando. Então, a princípio, nós temos o mesmo ponto para as duas. Outra coisa, as duas já estão praticamente secas na minha pele, tá? Mas a da Mary Kay ainda tá secando, porque, claro, eu apliquei depois. Mas a sensação na pele é a mesma, tá? Das duas bases, eu não sinto que eu tenho uma cobertura pesada na minha pele. A sensação que eu tenho é que sim, eu estou com base. Dos dois lados eu sinto que eu estou de base. Mas não é aquela sensação de base pesada, tá? Não incomoda em nada, não. Mas é uma lembrança de que eu não posso ficar, né, tocando no meu rosto igual uma maluca, tipo, coçar nariz e olho e tal. Porque, claro, vai tirar a base. Mas, a princípio, tá tudo bem por aqui. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Gente, tá um tempo tão doido hoje. Falou no jornal ontem que hoje ia fazer sol. E vocês não acreditando como é que tá lá fora, não. Na minha boca, eu já sinto que as duas bases secaram super, tá? Não sinto mais nenhuma delas molhada. Elas são bem confortáveis, tá? Não tenho incômodos para me movimentar. Não tenho desconforto, não tá coçando, não nada. Super tranquilo ficar com essas bases. Não me incomoda em nada. Mas, né, agora vamos para as considerações. Primeira consideração que eu vou fazer. O nível de oxidação das duas foi o mesmo, tá? Pelo menos nesse primeiro momento. As duas ficaram exatamente da mesma cor. Então, ó, eu conseguiria sair tranquilamente com um lado de cada que ninguém ia perceber, tá? Que eu tô com um lado de cada base, tá igual aqui pra mim. Segundo ponto, sobre acúmulos. No rosto, no geral, não acumulou, tá? Em nada.
Com exceção da região dos olhos, que como vocês podem ver, inclusive as duas acumularam exatamente igual. Mas, ó, como vocês podem ver, ficou super tranquilo. E em cima, a mesma coisa, eu já expliquei para vocês, né, que aqui eu tenho linhas e excesso de pele, então realmente acumula. Mas eu achei que embaixo não acumulou, tá? E ficou exatamente igual dos dois lados. Na questão de hidratação, a base secou igual, gente, nos dois lados, tá? Eu tenho certeza que ninguém de vocês que olhe isso aqui vai falar pra mim qual que é qual, tá? Qual lado é qual. Não há como. Vamos falar aqui de diferenças. As duas já secaram e quando eu vou tocando assim, mesmo com ela seca sem selar, as duas transferem exatamente a mesma quantidade, tá? Eu vou deixar esse dedo aqui para vocês verem. As duas foram transferindo exatamente igual. Então, também não dá para dizer que uma transfere mais que a outra, tá? As duas transferem exatamente igual, mesmo tanto. Nenhuma das duas ressalta os poros, além daquilo que, né, normalmente já marcaria. Os meus poros, eles são mais dilatados no calor. Então, as duas bases se comportaram igual, tá? Em relação aos poros. Nenhuma delas marcou mais nem menos, marcou o que já estava aqui. Nenhuma delas, apesar de ter acabamento mate, ressecou minha pele, certo? Ficou do jeito que estava antes, mesmo sem ter aplicado hidratante, tá? Lembrando que a minha pele é uma pele mista, não é nem seca, nem oleosa. A zona T é mais oleosinha, a região dos olhos e as extremidades do rosto são mais secas, tá? Então, é uma pele mista. O que que eu posso dizer? Em relação à cobertura, as olheiras para mim estão cobertas igual, tá? Não tem diferença. Agora vai ser o momento que eu vou colocar o take lado a lado de rosto e vocês vão ver se tem diferença, tá? Entre um lado e outro. Então, viu? Como vocês viram, pelo menos pra mim não tem diferença, assim, não dá pra olhar e falar, não, essa daqui é uma base e essa aqui é outra. Eu olho e pra mim eu tô com a mesma base dos dois lados. Em relação à durabilidade, eu vou falar porque eu já fiz o teste, eu já conheço, tá, as duas bases. Porque eu já usei várias vezes. A base da MAC eu uso há anos e a da Mary Kay eu voltei a usar recente, mas não tão recente assim. Já tem pelo menos aí, acho que uns 2 meses que eu tô testando ela. E eu gostei muito, tá, das duas. Eu gosto muito das duas. Em relação ao uso de máscara, as duas transferem a mesma quantidade, tá? Transferem sim na máscara, mas não é nada absurdo. Quando a gente sela, ela tem uma fixação melhor, né? Ela transfere um pouco menos, então vai transferir só o normal, mas não é uma coisa que quando você tira a máscara, fica sem base, tá? Mesmo com aquela umidade que a gente tem respirado aí constantemente com o uso da máscara, nenhuma delas sai por completo, tá? Outro ponto legal de se falar daqui é, existem bases que saem por partes, existem bases que saem por completo, né? Como assim? Então, tem bases que sai no nariz primeiro, sai no queixo primeiro, sai na testa primeiro. Não é o caso de nenhuma dessas, porque quando a base sai desse jeito, fica feio, porque o rosto fica manchado. Então, é aquela pessoa que você olha e você vê que tem pontos que já estão sem base. Essas bases, elas não fazem isso. Como assim? Elas vão saindo, vamos falar assim, desbotando aos poucos e como um todo. Então, no final do dia, eu não chego com nariz sem base, ou testa sem base, ou queixo sem base. No fim do dia, eu chego olhando num geral, eu percebo sim a base deu uma saidinha, mas eu ainda tô maquiada. Não é aquela coisa que é impossível, por exemplo, eu sair do trabalho e emendar num barzinho. Eu conseguiria ir, né? Se não fazer pandemia daria para ir, tá? Não precisaria retocar, não sinto essa necessidade com nenhuma delas. Mas se você talvez tenha a pele muito oleosa, pode ser que você sinta. Eu não posso falar, né, gente? Eu posso falar da minha pele que é mista.
Mas eu gostei muito, acho que as duas bases, elas estão super aprovadas. A questão que pesa muito é a financeira. Então, a base da MAC, ela custa hoje R$ 189, eu acho. Enquanto que a base da Mary Kay está custando 60, mais ou menos. Então, assim, a base MAC não considera uma base para bater, vamos dizer desse jeito. O que é uma base para bater? Aquela que você usa todo dia, que você vai trabalhar. A não ser que você tenha dinheiro para sustentar, né? Comprar uma dessa por mês. R$ 200 quase, gente, não é brincadeira. É uma base que normalmente eu deixo para sair, alguma coisa assim, só para gastar também, né? Porque senão a base vai vencer. Mas, depois que eu comecei a testar essa da Mary Kay, eu percebi que, sinceramente, não tem diferença, tá? Entre as duas na questão de duração, acabamento é o mesmo. Eu gosto muito das duas, mesmo eu sou maquiadora, então eu posso falar para vocês com propriedade, eu sei do que eu tô falando. As duas bases são muito boas, tá? Mas vamos colocar aqui que para trabalhar, a não ser que você já seja um maquiador extremamente renomado, que você tenha e cobre por isso, que você tenha como, né, fazer seu estoque de bases MAC, que nós sabemos que tem uma infinidade de cores, aí eu recomendo que você trabalhe, por exemplo, com Mary Kay. Para mim, Mary Kay é uma base que dá assim para ser usada profissionalmente, tá? Então, se você é maquiador, e principalmente maquiador iniciante, recomendo que você faça a sua maleta com as bases da Mary Kay. De várias que eu já testei no mercado, eu acho que a da Mary Kay é a que mais se aproxima da base MAC. Como eu sei que muita gente gosta de trabalhar com o nome MAC, porque dá status, né? Infelizmente, a gente vive nesse mundo, mas como eu sei que base MAC dá status, então, se você quer um acabamento bem similar, bem próximo ao da MAC, mas não quer pagar o preço tão alto que a MAC cobra, né, por causa dos impostos e outras questões, o valor do dólar que está lá no teto, você pode investir nas bases da Mary Kay, que para mim estão tão boas quanto. Tá? Eu não entendi, sinceramente, por que as pessoas não gostaram dessa base. Não sei se as pessoas não estão sabendo usar ou se elas querem uma base reboco e a Mary Kay ela não é essa proposta de base reboco. É uma base que é para ficar bonita, para ficar usável, para ficar natural, né? Não é para ser aquela base de adolescente que passa e parece uma camuflagem. A pele adulta e a pele madura não aceitam, tá, esse tipo de produto muito espesso, de altíssima cobertura. Para trabalhar na pele adulta e na pele madura, é necessário, né, que a gente construa camadas. Então, sempre aplicando produtos aos poucos para conseguir um resultado bonito. Se você quiser mais cobertura, você vai aplicar mais produto, tá? E não, de preferência, investir numa base que parece um cimento. Então, as duas estão super aprovadas. Para mim, não existe diferença entre elas. Invista naquela que o seu bolso permite, naquela que o seu gosto te faz investir. Mas, sinceramente, eu já até fiz o estoque da Mary Kay. Eu já pedi outra com a minha consultora, que é a Dediane, e já tá lá, é só eu buscar. Que eu não fui ainda, porque nós estamos morando em cidades diferentes. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa atualização, esse update em relação às duas bases. E tirem o medo, percam o medo, tá? De comprar. Não é porque ela mudou que ela ficou ruim. Pelo contrário, para mim hoje ela está até melhor, tá, de trabalhar. A minha pele, que já não é uma pele tão jovem mais, ela não aceitaria, tá, uma cobertura extremamente pesada, uma base extremamente seca. Então essa base para mim está sob medida, tá? Além de que ela tem ativos que auxiliam aí na preservação da pele em relação às marcas da idade, tá? Então, além de ela ser uma base que tem uma ótima cobertura, um ótimo acabamento, uma durabilidade muito boa e um preço muito bom, ela também tem ativos, né, na composição que auxiliam aí a cuidar da nossa pele, tá bom? Então é isso, um beijão e até o próximo. Tchau!